Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Daily Numes. Para você que gosta, aprecia cédulas e também moedas nacionais e também estrangeiras. Eu vou estar dando início ao vídeo da família do Cruzeiro Novo, né? Eu vou estar utilizando nesse vídeo, vai ser um pouquinho longo, este livro aqui, né? Cruzeiro, Idas e Vindas, um padrão monetário, do historiador e numismata Bruno Diniz. E vou estar falando um pouquinho sobre esse momento do sistema monetário, onde surgiu um novo sistema, porém as cédulas continuaram as mesmas. Aqui estão todas as cédulas de Cruzeiro Novo, né? São cédulas que foram reutilizadas para o Cruzeiro Novo. Nesse caso aqui eu tenho todas, né? Vocês podem observar, foram utilizadas tanto da primeira família quanto da segunda família do Cruzeiro, para que possa para que pudesse fazer, né, no caso, o novo Cruzeiro, né? Vou estar fazendo uma pequena leitura aqui desse livro aqui do Bruno Diniz. No livro Cruzeiro, Idas e Vindas de um Padrão Monetário, na página 27, vou estar lendo aqui, chama Cartilha do Cruzeiro Novo. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para passar. Aqui eu vou estar lendo para você um pouquinho. É um pouco teórico hoje, porém para ficar mais explicativo o vídeo, né? Aqui diz o seguinte: muitos não sabem, mas o padrão monetário, denominado Cruzeiro Novo, não teve de fato uma cédula própria, para bem representar o padrão. O Cruzeiro Novo foi visto como uma moeda tampão no intuito de ganhar tempo para uma posterior reforma e retomada do já conhecido padrão Cruzeiro. O Cruzeiro Novo teve como identidade o aproveitamento do papel moeda destinado aos cruzeiros, mas com a peculiaridade destas notas terem sido carimbadas para validar a circulação das mesmas diante do novo padrão vigente. Já observamos em linhas passadas que o Brasil teve uma história monetária muito rica e diversa. Infelizmente, os fracassos também fazem parte dessa história. Com medidas econômicas tomadas na tentativa de conter a inflação, que nos transformou em um país abundante em notas, numismaticamente falando, precisamos ressaltar e apresentar essa história de forma completa e irretocável, onde as notas carimbadas para Cruzeiro Novo são parte dessa história quase esquecida. Observe as notas carimbadas para o padrão. Então, eu trouxe aqui as minhas cédulas do meu arquivo. Nós temos aqui a cédula de 10 cruzeiros, que nesse caso ele perde o valor, não tem o valor de 10 cruzeiros, porém com o carimbo se torna 1 centavo. E assim por diante. Foi utilizado as notas de 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 e 10.000, que tem a diferença, né? Na de 10.000 com dois tipos de estampas, tá? Com dois tipos de estampas. Essa estampa é a segunda estampa, e essa é a estampa primeira, foram as que foram utilizadas. Dando continuidade aqui ao texto do livro, pulando para a página 29 e 30, lá diz o seguinte: a decisão de estabelecer uma nova reforma monetária foi tomada em 13 de novembro de 1965 pelo Decreto-Lei nº 1, inserindo-se assim o novo padrão monetário na política econômica do governo Castelo Branco. De acordo com os princípios gerais que norteavam o governo da época, o mesmo procurou recuperar o dinamismo da economia brasileira, estimulando a abertura externa, oferecendo estímulo econômico com redução gradual da taxa de inflação, para não ameaçar o ritmo da atividade produtiva. Em linhas gerais, procurava um meio de incentivar a exportação e optava pela internalização econômica, que consistia na abertura da economia ao capital estrangeiro e no alinhamento no sistema norte-americano da Aliança para o Progresso. O plano econômico ainda visava a diminuição das disparidades regionais e setoriais. Muitas medidas foram tomadas para que o Brasil pudesse novamente crescer economicamente. As novas medidas econômicas chegaram até mesmo
ao ponto de serem incorporadas à Constituição de 1967. As mudanças da Constituição foram sugeridas pelo então ministro extraordinário do Planejamento e Coordenação Econômica, Roberto Campos. Agora que sabemos a situação do Brasil durante a vigência do Cruzeiro Novo, quero apresentar a cartilha informativa do novo padrão. Esta foi editada em 1967 pelo Banco Central do Brasil e possui 12 páginas e tem o formato de 19 por 14 centímetros. Foi confeccionada para explicar e tirar dúvidas da sociedade sobre a conversão do novo padrão em relação à moeda antiga. A publicação ainda previa sanar os porquês da época em torno do Cruzeiro Novo. Também mostrava dicas de como não ser enganado na troca do padrão monetário, uma vez que o Cruzeiro Novo foi apenas carimbados nas cédulas com os respectivos valores. Então, na época, vou estar mostrando para vocês, essa aqui era a capa, né? Deixa eu ajeitar aqui, a capa da cartilha do Cruzeiro Novo, como era aqui, como procede, como ia circular no Brasil, né? Aqui está a parte de trás, aqui está a capa, né? Isso aqui está na página 31 do livro do Bruno Diniz. Finalizando aqui, ó, na página 32. O Cruzeiro Novo foi a moeda que circulou transitoriamente no Brasil, no período entre 13 de fevereiro de 1967 e 14 de maio de 1970. Foi o padrão monetário criado em virtude da perda do valor do cruzeiro, moeda que estava em vigor desde 1942 e que sofreu enorme depreciação por causa do aumento da inflação ocorrido por causa da instabilidade política e das contas públicas em descontrole. Em virtude disso, foi preparada uma reforma monetária na qual a nova moeda recebeu o nome de Cruzeiro Novo, para se evitar que houvesse confusão de valores entre as cédulas que seriam preparadas para o novo padrão com as do padrão então existentes. O Cruzeiro Novo não permaneceu por muito tempo e as cédulas carimbadas seriam substituídas gradualmente, né, pelas novas cédulas, que foram colocadas em circulação em 1970, com a retomada da denominação Cruzeiro. Então deixou de ser Cruzeiro Novo e voltou a ser Cruzeiro. As cédulas carimbadas foram totalmente retiradas em circulação entre 1972 e 75, quando apenas as cédulas do novo padrão passaram a ter valor legal. Não podemos esquecer de um importante detalhe: as cédulas carimbadas com o novo valor facial de 10 cruzeiros possuem uma variação em sua estampa. A primeira possui coloração esverdeada e a primeira estampa. Já a segunda apresenta coloração avermelhada e trata-se da segunda estampa. Ambas apresentam os mesmos motivos aversos do Santos Dumont e o reverso, né, do 14 bis. Vou estar mostrando para você novamente aqui, ó, nesse caso do Cruzeiro Novo, apenas essa diferença aqui que houve foi de 10 cruzeiros novos, que tinham duas notas, né, a primeira e a segunda estampa juntas, né, então tinha duas notas de 10 mil cruzeiros, que valia no caso 10 cruzeiros, né, aqui, como disse, o 14 bis. Vou só passando rapidamente, porque aos poucos eu vou falando para vocês uma a uma nos próximos vídeos. Bem, espero que tenham gostado do vídeo, dessa pequena explicação do Cruzeiro Novo. E espero que vocês possam gostar dos próximos que virão. Eu vou estar falando do 1 centavo, 5 centavos e 10 centavos de Cruzeiro Novo, ok? E assim sucessivamente eu vou estar apresentando as outras notas. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!